Fala, amigo internauta, então novamente aqui com a gente o professor Walter Teixeira, trazendo um pouco sobre o conteúdo da Segunda Guerra, né, o lado mais oculto, o lado que as pessoas não costumam ouvir muito pelos documentários, inclusive também nos vídeos do YouTube, né, que o pessoal costuma postar por lá, ou mesmo nas TVs. O Walter, seguindo então essa linha de informação que você trouxe pra gente, o que a gente tem na sequência? Bom, eu tinha acabado de falar justamente do mito da degeneração da raça germana por motivo da miscigenação, né? Então eles propagavam isso, que a raça alemã, né, dita ariana, né, erradamente, não poderia se miscigenar porque, evidentemente, haveria uma destruição das suas raízes, né, excelsas, como eles diziam. Né? Tá. Isso é um erro muito grande, porque nós sabemos que a miscigenação é algo que fortalece a raça. É o que está acontecendo no Brasil. Né? É isso que eu ia falar, porque na verdade o Brasil é o berço da civilização, porque tem todas as raças concentradas aqui. Todas elas. Nós temos a raça negra, a raça amarela, a raça branca. E está havendo uma grande fusão racial no Brasil, né? Uma coisa indescritível. E isso é para o surgimento da raça dourada. Que é a raça do futuro, né? A outra raça que vem pela frente. Exatamente, a sexta raça mãe. E com parênteses que você está falando aí, como é a importância de se miscigenar as raças, aí que vem aquela história do Salomão, né? Do rei Salomão, que tinha 700 mulheres e 300 concubinas. E verdade, casos extras. E casos também. Que é exatamente para provocar a interracional. Brincando um pouquinho, né? Tem gente que não fala as minas do rei Salomão, né? Briga de falar as 3.000 minas do rei Salomão, né? Que é exatamente para cruzar as raças. Porque é 3.000. Realmente ele tinha... Os religiosos dizem que ele foi punido por isso, né? Porque ele quebrou aquele... O protocolo divino? Não, porque na Bíblia assim, cada homem tem que ter uma companheira, né? Na Bíblia não está assim, cada homem tem que ter 3.000 companheiras. Não pode. Então ele quebrou esse preceito. Então, mas é exatamente a ideia do que a gente está conversando aqui para poder miscigenar a raça. E é o que está acontecendo no Brasil. E isso é muito bom. Da raça aqui do Brasil vai surgir a raça do futuro. Isso já está surgindo. E uma raça que vai eliminando os genes negativos. Eu quero dizer o segute também, fala-se muito em clone, né? Clonagem. Sim. Mas o clone é uma técnica primitiva. Primitiva. A pessoa diz, alta tecnologia, não, o clone é primitivo. Por que primitivo? Veja bem, você tem uma bactéria, divide em duas. Exatamente iguais. Mas ela que se faz isso? Ela faz cisciparidade. É verdade. Então, ela divide assim. Como é que uma bactéria se divide, se multiplica? Uma dá duas, exatamente igual. Um fungo, duas, exatamente igual. Você está falando de um panorama no microcosmo. É no microcosmo. Então, na verdade, o processo de clonagem é muito primitivo. Porque já trouxe com a bactéria. A sexualidade não, é extremamente moderna. A sexualidade? A sexualidade. Da Lemúria, no caso. Da Lemúria, exatamente. Por quê? Por que isso é muito importante para o internauta, evidentemente, ver a importância. No momento, agora eu vou regredir um pouco, dizendo assim, naquele momento da Lemúria, metade da Lemúria, criou-se o ser humano, né? A possibilidade do discernimento, né? Discernimento, né? Assim, o livre-arbítrio, né? E foi dado também a sexualidade, porque os lemurianos eram... Eles se reproduziam através de ovos. Depois que eles conheceram a sexualidade. Então a sexualidade, a divindade cria a sexualidade é uma coisa extraordinária. Porque cada ser humano que dá-se, nunca existiu um igual, não existe outro igual e jamais vai existir outro igual. Ou seja, cada ser humano, fisicamente, é uma obra-prima na natureza. Então, e ainda a gente quer fazer tanto para ser diferente, né? A gente é da natureza. Não. Né? Cada ser humano é uma obra-prima na natureza, pela sexualidade, pela miscigenação, pelas possibilidades de recriação de novas possibilidades. A miscigenação cria novas possibilidades, e novas possibilidades boas, porque a ciência diz os genes recessivos desaparecem. Eles não desaparecem, eles ficam sem chance, escondidos. Ficam escondidos. Eles ficam dominados pelos genes dominantes, evidentemente. Tá. Então, isso é a grande vantagem da sexualidade e da miscigenação. Isso é uma grande vantagem. Né? Tá. E, evidentemente, a crença errada, né? A miscigenação é uma conquista lemuriana por composição genética ao lado do elemento do mental. Né? Entretanto, veja bem, um outro detalhe interessante no nazismo, era uma religião de tal forma que os casamentos dos nazistas, da SS, eram feitos por oficiais
da SS. Eles que faziam os Ele casamentos fazia entre o eles, né? casamento, fazia lá, não era o padre que fazia, nem o protestante. Né? Eles faziam, era realmente um processo religioso. Né? Um processo religioso. E, evidentemente, uma outra coisa também, fora de propósito, as moças deveriam gerar filhos e mais Infinitamente, filhos, né? sem casamento, não precisa se casar. Você viu essa história também, né? Então as moças deveriam casar com soldados alemães, né, e gerar filhos. Não precisa casar. Tinha que gerar filhos. Gerar filhos. O importante é que a raça gerar filhos aumentasse o tamanho. arianos. E não só isso, os nazistas traziam crianças com aspectos arianos da Polônia, outros lugares, para educar como germânicos, né? O Walter, tem uma propaganda de uma criança muito famosa. Absurdo. Uma coisa tremenda. Mas tem uma monstruosidade. Com certeza. Mas tem uma criança muito famosa nessa história do Hitler, que ele propagava muito na foto que eles faziam publicidade lá, que não era germânica, que era judia, não era? Tinha uma criança que eles faziam tanta propaganda, essa é a criança do futuro. Só que aquela criança do futuro era uma criança judia. Os estudos dizem que o próprio Hitler tem sangue judeu. Então, já existia uma lei na Alemanha que o alemão não podia casar com o judeu. Isso existia? Era proibido. É mesmo? Era proibido. Não podia casar. Então, no ato do casamento, era obrigação do cartório fazer uma investigação para ver se... Caraca! O negócio não era brincadeira. Ele fazia uma investigação, não é isso? Para verificar se... Tanto que quando o Hitler casou com a Eva Braun, ficou uma situação constrangedora, né? Porque a Eva Braun era judia, não era? Não, dizem que não. Mas sabe como é, né? A gente nunca pode falar nada. Né? Não sei também. O sujeito diz assim, eu sou loiro de olho azul, mas ele pode ter lá os genes de africano, etc. Isso não quer dizer nada, a pessoa não sabe. Por isso que é uma bobagem muito grande, essa coisa racial é uma bobagem, ela não sabe o seu... Não, a gente avança na tecnologia e emburrece no resto. Emburrece. E me diz uma coisa, o pessoal da SS... Eu quero falar mais uma coisa depois, em seguida. Vamos só um parênteses aí. O pessoal da SS, como é que eles escolhiam isso daí? Era da Tule que vinha essa turma também da SS? Como é que é? Tinha uma coisa, porque se diz muito que o próprio soldado normal, germânico, na época, eles tinham medo absurdo da turma da SS. Tinham medo, eles tinham medos mesmo, inclusive ele muito de medo. Uma coisa que eu esqueci de falar. Depois que o Hitler desenvolveu o Partido Nazista, ele proibiu a Tule. Ele proibiu? Ele cortou. Ficou no ostracismo. Mas é claro, a guarda do Hitler era SA. Depois virou SS. Ele mandou eliminar a SS. Pegou os cabeças e mandou. Ele fez isso? Foi. Houve uma noite terrível, que nem uma noite de São Bartolomeu, mas nazista, né? Mesmo? Ele pegou todos aqueles cabeças e mandou fuzilar todos. E acabou com a SA. Com a SA. Ficou só a SS. SS. E a SS realmente que tinha aquele cunho, compromisso com a nova raça. Exatamente. O SS tinha um juramento de morte. Lutar até a morte. E tinha um anel com uma caveira, né? Coisa assim. Depois a gente vai entrar para o nosso amigo internato conhecer. Crânio, etc. Né? Porque tem tanta coisa interessante. O assunto é muito vasto. Bom, tudo bem. Então, veja bem, as moças deviam procriar mesmo sem se casarem. Né? Então, até achei interessante, eu estava vendo uma reportagem, né? Então, o comentarista falou assim, o Hitler falou que todo soldado tem que ser alto e magro. Isso até que é boa ideia, né? Hoje, né, a pessoa tem que cultivar o corpo, né? Sim, então, hoje em dia. Culto ao corpo. A gente tem que recomendar. O meu médico recomenda tirar peso. Mas hoje em dia. Então, aliás, que não era uma má ideia, né? Ser magrinho, né? Sim. O meu médico recomenda para eu tirar peso. Né? Então, nesse ponto ele estava. Mas hoje o perfil é Homem de Ferro, é Capitão América, né? Os caras ficam tudo bombados. Então, evidentemente. Crianças com aspecto ariano eram trazidas de fora para aumentar o contingente de maneira populacional. Dentro desse parênteses aqui que eu vou fazer agora a respeito das crianças, você viu que tem uma cidade no sul do país, acho que é em Santa Catarina, não sei se é Santa Catarina, mas eu sei que é no sul, que é o lugar que mais nasce gêmeos. Tem sim. Então, e quem passou por lá? É o nazista lá. Então, quem que é? O médico, né? Fazia as experiências lá, o Mengele, né?
o Mengele. Então dizem que isso aí foi decorrência dos estudos que ele fez. São hipóteses. Você vai dizer alguma coisa sobre isso? Não, eu não ia falar, mas fica registrado. Fica, porque o Mengele passou por lá e justamente a região onde tem mais nazistas, né? Bom, eles faziam essa ideia de clonagem, fazer essa coisa. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre ele também. Também crianças com problemas congênitos eram eliminadas, assim como doentes com problemas mentais e deficiências físicas. Aliás, o Hitler chamou seu médico particular, que também tinha uma influência médica entre os médicos, e dali saiu a determinação de que as crianças deviam ser eliminadas. É uma coisa bárbara, né? Crianças com problemas congênitos, eliminadas simplesmente. Depois, evidentemente, quando ia fazer o laudo, né, o laudo de médico, eles davam uma desculpa, eles não iam escrever, né? Então, uma desculpa, mas eram eliminados. Então, você viu que essa eliminação ainda não vinha só no lado infantil. Mesmo quando o Hitler pegou, vinha aqueles grandes containers com judeus, exato, e tal, ele fazia a triagem mesmo, né? O que é bom ficava de um lado, o que não era ruim é que queimado, campo de concentração e escambau. Uma grande parte ia fazer trabalho escravo, né? Nos campos, nas fábricas. Então, mas quem não servia por causa da idade, porque estava doente, ia ser eliminado. Então, a triagem dele já era do começo. É justamente que falavam da solução final, né? A solução final é justamente uma coisa bárbara, né? Realmente é impensável uma coisa dessa. E, evidentemente, tudo isso, então, esse foi o contexto. Foi o contexto, né? Agora, é uma coisa bárbara, uma barbaridade. Não, tudo é. Uma coisa impensável. A gente olha esses filmes aí, a gente começa a falar, poxa, como é que pode ser, como é que alguém pode se conceber, dormir, acordar e ver... a gente vê aquele caso lá da lista de Schindler. Isso. Que mostra muito essas histórias acontecendo. Fala, poxa, isso existiu e muita gente ainda não acredita que existiu. Uma coisa que eu ia falar sobre o Gustav Jung, né? O Jung falou, ele falou numa determinada época que, na verdade, o nazismo foi um grande problema mental do povo. Problema mental. Ele falou, E ele entrou até nos arquétipos, né? O Odin ou Wotan. Então ele disse que aquele arquétipo do Odin ou Wotan veio para a tona do cenário. Só para o nosso amigo internauta conhecer. Dominou a mentalidade. Eu vou explicar por quê. Por que isso? Tá, mas é só para o nosso amigo internauta, um parece bem pequenininho. Quem era o Odin, que você acabou de falar agora? Odin era o maior deus da mitologia nórdica. Como Júpiter. Júpiter como Zeus, etc. Então o Jung disse que este arquétipo, Odin, ele foi trazido para a face da Terra justamente por um processo de redução da capacidade mental de decisão do povo. Nós estamos perto disso, né, hoje em dia. Então, redução da humanidade. E depois... O Jung descobre isso, o inconsciente coletivo. Justamente. Onde é que o Jung descobre o inconsciente coletivo? No seu país, justamente no sanatório para pessoas com deficiências mentais. Isso. Então ele percebeu que as pessoas com deficiência mental eles têm um nível de razão muito entendimento das coisas limitado. Muito limitado, né? Então essa relação que ele tem com o inconsciente é muito próximo, então brota, vem tudo para fora. Então, veja bem, é claro, você tem na Alemanha a população suástica, aquelas paradas, aqueles discursos, a redução da atividade mental do indivíduo vai diminuindo. Ele torna-se um idiota. Porque não tem um livre pensador. Aliás, todo sistema de domínio através da autocracia cria uma raça de idiotas. Hoje nós vemos por aí, espalhado por aí. Tem muito disso. Então criou uma raça que não pensava. E aí o Jung diz que, evidentemente, esses arquétipos, esses inconscientes vieram à tona. Então o Jung explica essa coisa toda de maneira da psicologia junguiana, etc. Né? Quer dizer, tudo tem sentido, você vai se relacionando. Se encaixa. Se encaixa, né? Então, as crianças... Agora, veja bem, vamos começar a falar sobre o início da guerra? Vamos, então vou só convidar o nosso amigo internauta para ficar um pouquinho mais com a gente aí, que a gente vai trazer esse tema já para você. Fique com a gente. Muito bom. Bom, amigo internauta, então novamente aqui com a gente, né, o professor Walter Teixeira, Orlando de Freitas Júnior, e eu, Fred João, trazendo aqui no Tocando Oculto, o lado oculto da Segunda Guerra Mundial. Conhecendo um pouco sobre os bastidores, as intimidades, as histórias de Hitler, né? E a gente ainda vai falar de muita gente aqui, a gente vai falar de Mussolini, de Stalin. O assunto é longo, então a gente vai dividir por etapas aí para você poder absorver um pouco com calma tudo isso, né? Porque o conteúdo é longo, é grande
E a gente vai continuar então da que parte a gente vai fazer agora? Exato, o início da guerra, né? Início da guerra. Então, vamos começar agora sobre o início da guerra. Eu vou dizer uma coisa muito pessoal minha. Eu nunca li nenhum historiador discordando da história de quem começou a guerra. Nunca. Nunca li. Essa é uma conclusão minha. Isso isso que eu vou falar é uma conclusão minha. Nunca li ninguém falar a esse respeito. Mas é uma coisa tão clara que eu não posso deixar de eu mesmo raciocinar dessa maneira. Quem começou a guerra? Pois é, agora veja. Nunca li. A minha conclusão minha. As pessoas que me ouvem vão, evidentemente, tirar suas conclusões. Quem começou a Segunda Guerra Mundial? O Hitler levou muitos anos preparando, foi de 33 a 39. 6 anos ele preparou a guerra. Depois fez a guerra por mais 6. Então ele fez tudo direitinho, né? Durante 6 anos. Durante 6 anos ele preparou. Durante 6 anos ele fez a guerra. Em 33, então o período dele foi de 12 anos, 33 a 45. Muito bem. Então ele dizia para todos que não haveria nada de importante, etc. Mas no dia 1º de setembro de 1939, ele invade a Polônia. Porque ali tinha umas questões regionais, o corredor polonês, né? A Alemanha tinha situações divergentes, derivado do Tratado de Versalhes, que muitos dizem, e com certeza é verdade, que não foi bem feito. Né? Eu também ouvi falar sobre isso. Ela não foi bem feita, né? Então prejudicou muito o povo alemão. Né? Então ele vai e invade a Polônia. 1º de setembro de 1939. E a história registra como o início da guerra. Agora vamos ver os antecedentes. É claro que o Hitler tinha a intenção de invadir o leste europeu. Chegar até... Claro, isso na cabeça dele era importante. E o Stalin tendia a invadir a Europa. A União Soviética já existia. Ela foi fundada em 1922. Perfeito? Então existiam esses dois grupos. Justamente, né? Olha, não é por acaso. Né? Então nós temos lá o Hitler, que era avatarizado por Attila, e Stalin, avatarizado por Gengis Khan. Esses dois, cara a cara ali. Se olhando ali. E, evidentemente, do lado tem o Mussolini com o Tamerlão. A verde caótica. Né? Então, muito bem. Antes do início, que dizem do início da Segunda Guerra, o que aconteceu? O Hitler fez um tratado de não agressão com a União Soviética. Isso é verdade também. Então fizeram... Que ele furou bonito. Eu faço aqui, você faz aí, ninguém interfere um no outro. E o Hitler precisava fazer isso. Porque ele ia entrar em 2 frentes de batalha. Mas ele também queria conquistar territórios também da Rússia. Exatamente. O problema do Hitler era matéria-prima. Era? Matéria-prima. Ele não tinha. Tanto que depois de invadir a Rússia, atrás do petróleo, atrás de carvão, ele tinha. A Alemanha precisava de recursos de matéria-prima, né? E para aumentar as suas possibilidades. Né? E, evidentemente, ele invade a Polônia pelo oeste. E a União Soviética invade pelo oeste. A Polônia não foi invadida só por Hitler, foi invadida por um lado por Alemanha e outro lado pela União Soviética. Foi consumida ali. Foi ao mesmo tempo. 39, novembro, eu não sei exatamente, setembro, um pouco mais para diante, os soviéticos entraram, e existem filmes na internet que mostram os nazistas e os russos se abraçando no meio da Polônia. Eles se encontram, se abraçam, se beijam, se confraternizam. Se confraternizam por terem invadido. Então eles dividiram a Polônia, na verdade. Agora, me dizer que Hitler começou a guerra sozinho, não. Houve um conchavo. Então, na sua opinião, não você acha foi que os ele. Dois que começaram, tanto o Stalin quanto o Hitler? É evidente que Stalin apoiou, porque ele tinha. E o Hitler tinha essa visão. Ele sabia que o Stalin estava planejando, a União Soviética estava pegando territórios e mais territórios. Né? Justamente a intenção da União Soviética era invadir, fazer essa invasão da Europa e entrar na Alemanha, entrar tudo. Engraçado que os dois, essas duas grandes cabeças pensavam exatamente igual no sentido de extermínio, né? Exatamente. Não, eram irmãos gêmeos. Eram irmãos gêmeos? Não, irmãos gêmeos no sentido de pensar. De pensar, né? Porque é exatamente isso. Se você analisar as atitudes de Hitler e as atitudes de Stalin, não tem diferença. Não tem. Eles tinham, olha, o Stalin ele fazia o seguinte, ele captava a fidelidade de muitos homens, depois com o tempo ele eliminava esses homens. Os mesmos que... Os mesmos, mas essa é a técnica. A técnica do Hitler e do Stalin. Do stalinista é essa, você chama para o seu lado e depois começa a eliminar. Que é o que o Hitler também queria fazer. Claro, o Hitler fazia isso, mas todo o sistema de dominação
informação. Isso é uma coisa padrão desse É padrão, desse é padrão. Primeiro ele capta, você vê, o Hitler, o Tull ele eliminou. Ele tirou as vantagens e eliminou. Então é assim, o SA eliminou, ficou o SS, e assim por diante. E outros tantos que não cooperavam com ele, mandavam eliminar. Então é assim, é isso. E o Stalin também fazia assim. Também que o Stalin, agora já estão falando da Segunda Guerra, o Stalin era assim. Quando o Stalin ia falar, todo mundo batia palma. E ninguém parava de bater palma. Porque ninguém tinha coragem de parar de bater palma. Por que não? Porque aquele parar de bater palma morria. Já fica. Era assim. Então você vê o Stalin falando, todo mundo. E fica batendo palma. Ficava lá, não sei quanto. Então ninguém sabia o que ele falava. Meia hora, ficava batendo palma. Ninguém queria parar de bater palma, porque né, se o cara parasse de bater palma, foi na lista negra, né? Putz. Então era um negócio, era assim, era uma coisa. Por nada, né? Por nada. Pelo chefe estava lá, você não vai, né? E o Hitler também. Então, então você vê que a metodologia é a mesma. É a mesma. Mas pelo lado oculto, os dois atraíam a multidão pelo qual? O chakra umbilical? Emocional? Não, veja bem, o trabalho deles era Lêmur e Atlante. Então, lunar. Trabalho lunar. É anti-evolutivo. Tanto o Estado. Não, sim, mas como é que eles conseguiam captar a energia pelo lado emocional. Pelo lado emocional. Então, pelo chakra umbilical? Do umbilical para baixo. A primeira técnica de Hitler, de Stalin, é diminuir a capacidade mental do indivíduo. Tanto que Antônio Gramsci ele diz que se chama de idiotas úteis, aqueles que lutam por este, né? Quer dizer, na verdade é tudo. É claro que. Essa técnica que você está falando aí, fazendo um parênteses até com a nossa história brasileira, você viu que da ditadura para cá, parece que o emburrecimento era proposital, total, né? As pessoas, quanto menos sabiam, melhor para eles. Não, a universidade está detonada. Não tem. Hoje, olha, eu não estou mentindo. Recentemente, 50% dos universitários são analfabetos funcionais. Olha aí, cara. Olha isso. Eu não estou inventando. Saiu no jornal. Olha isso. O que é um analfabeto funcional? Aquele que lê, não entende, e pensa e não sabe escrever o que pensa. Então, ele lê e não entende. Que raça estamos criando para o futuro? Ele lê e não entende. E ele pensa e não sabe escrever o que pensa. Então, realmente é difícil. Não, a gente vê no Enem, né? A pessoa não sabe fazer redação. E você vê um detalhe para fazer isso assim. Quando eu era novo, eu tinha professores que tinham um nível cultural e tudo. Era uma coisa de elite você ter um professor. O professor era muito bem tratado. Muito bem tratado. O que fizeram com o coitado do professor hoje? Hoje o professor é massacrado. Joga ele, então, você massacra o professor e o que acontece? Você massacrou, você não deixa ele progredir, você fica aí, vai reduzindo, não vai deixando ele expandir, não vai deixando ele ter uma verdadeira influência, como mestres, como todos tinham. Você vai na mitologia, você tinha Quirion. Quem era Quirion? Treinou todos os heróis. O Centauro que treinou todos os heróis. Perfeito. Você vai lá, Alexandre o Grande. Então essa turma tinha os melhores que tinha aqui, os melhores para poder ensinar tudo. Exatamente. O cara tinha que ensinar, o cara tinha que saber filosofia, guerra, o cara tinha que saber tudo. E aí foram eliminando nesse ponto. Foi a coisa, diminui isso, e aí o que você diminui é a parte de cima, raciocínio, o que fica aqui? Só fica a parte daquela parte do instinto. Sem o instinto quaternário, sem o instinto animal que tenha inteligência, o nosso instinto privado de inteligência, aí sobra o quê? Que a gente vê hoje, que a gente conhece. No mundo, você vê que isso daí está no mundo. Mas não é só no Brasil. Não é só no mundo todo. A gente sempre fala do inclusive, pessoal, a gente até vai fazer... Nos Estados Unidos, também, a cultura da universidade é muito, muito sofrível. Eles não têm uma cultura. Um assunto também que a gente vai debater depois com o professor aqui é exatamente essa questão da atualidade, né? Porque é importante... Da atualidade. Então, quem começa a Segunda Guerra? Na verdade, isso é na minha opinião. Os historiadores, não sei se concordam. São os dois, né? Os dois, porque invadiram quase simultaneamente, se abraçam, então quem começou a guerra? Stalin e Hitler. Só que Stalin não estava em Nuremberg, né? É mesmo, não estava em Nuremberg. Porque era o vencedor. Aí vem a história, ele venceu a guerra. Então ele não podia estar em Nuremberg. Então a história é falsa. Na verdade, os mesmos atos criminosos que Hitler fez, Stalin fez. Então, e não foi nada, né? Daquele pessoal, todo mundo, ninguém foi para lá. Por exemplo, que a história é falsa. A história é feita para satisfazer os interesses justamente do contexto atual. É por isso que no futuro vai ser reescrita a história, para contar para os futuros, os seres humanos futuros vão conhecer a verdadeira história. Você fala que essa verdadeira história também vem através da Segunda Guerra, até do descobrimento do Brasil, né? Que está errada a nossa história também, né? Também, a nossa história está errada. Existe um historiador, que agora não me recordo o nome, ele falou assim, que o grande problema do ser humano não é não conhecer história, é não aprender com a história.
É mesmo, isso que é tudo fantástico. cíclico e não aprende mesmo. Porque nós repetimos sempre os mesmos erros. A gente lê. Os modelos errados estão ali. O Napoleão invadiu a Rússia e perdeu a guerra. O Hitler invadiu a Rússia e perdeu a guerra. É verdade. É o mesmo padrão. Quer dizer, e outras tantas coisas. Então, não que eu quisesse que o Hitler vencesse, evidentemente. Para mim não interessa. Eu quero que a humanidade progrida, né? Mas a história se repete. A gente não aprende com a história. Né? Mas isso, se você estender isso para a família, é a mesma coisa. Modelo de pai, modelo de mãe é trazido para o filho, que é trazido para o neto. Eles não corrigem isso na essência. É por isso que é muito perigoso a história escrita de maneira errada. Sim. Porque aí o sujeito... A história verdadeira ele não consegue evitar que aconteça, se reproduza. Se ele tiver os atos novamente, imagine uma história errada. Ele vai repetir as coisas erradas. Eu tive a sensação que está certo. Sim, mas aí você vai começar a falar sobre isso, vai ter que reescrever a Bíblia, né? A Bíblia, por exemplo. Não, mas a Bíblia também tem um contexto... Eu não falo, a HPB fala, né, sobre a Bíblia. Tem muita coisa. Mas esse é um outro assunto. Esse é um outro assunto, é complicado. Agora veja bem que interessante, olha, no desenvolvimento da Segunda Guerra, evidentemente, o Hitler se cercou de elementos importantes, né? Como você fala do pessoal todo que ficava... Heinrich Himmler, isso, Hermann Göring, Joseph Goebbels, Albert Speer, Alfred Rosenberg, Rudolf Hess. Era uma turminha... Tá pesada. Tá pesada, né? Aqui eu não pus o que foi aqui ficou como vice-presidente, como presidente o sucessor foi aquele almirante, né? Que agora você vê. Almirante Banner, não. Não, o almirante que ficou no lugar do Hitler, ele pegou 10 anos de cadeia porque ele não foi incluído no extermínio de judeus, etc. Né? E o Albert Speer também pegou 20 anos, porque ele apenas fazia trabalho de arquitetura dele, mas não estava envolvido, pegou 20 anos de cadeia. E no Nuremberg teve 2 ou 3 pessoas que foram executadas. Outros morreram na cadeia. A maioria foi enforcada. E outros morreram na cadeia, com o cianeto. Então, 2 ou 3 foram absolvidos porque não se encontrou evidência provas, de crimes. Né? Mas, veja bem o seguinte, olha, eu falei em Himmler, porque justamente quem desenvolveu essa parte oculta não foi o Hitler, foi o Heinrich Himmler. Foi o Himmler, né? Que muitos dizem, né? Que era o astrônogo dele lá. Exatamente. Era o sujeito que estava encarregado de fazer esse desenvolvimento da parte oculta, entre aspas. Né? Em que um determinado historiador, agora eu preciso recuperar esse material, ele fala que o Hitler disse que ele iria fazer o que Cristo não fez, o que Jesus não fez, e o Himmler era o seu Paulo de Tarso. Era isso. Era o seu, né, o apóstolo. Né? Então, é uma coisa religiosa. Bom, agora veja bem, vamos agora pensar na hipótese. Se Hitler não tivesse invadido a União Soviética, ele teria ganho a guerra. Então, essa é a questão? Pensa bem. Porque ele se estrepou tudo. O Stalin cercou ele com o Hitler. Não se preparou. Os comandantes alemães não queriam invadir a União Soviética. Nós vamos pegar 2 frentes. Pô. Inclusive, eles não estavam preparados para o frio que estava lá na Mas é claro, então nós vamos falar sobre isso. Então, os comandantes sabiam, eles iam pegar os americanos, os ingleses, os franceses, aquele pessoal, ia pegar os russos por outro lado, eles sabiam que não ia aguentar. O Hitler disse, nós temos que invadir. É claro que quem fazia isso não era o Hitler, era o Attila. O Attila. Não, olha a força dele. Ele não respeitou a opinião dos... Agora, suponhamos que ele tivesse ficado só na Europa. Né? Se a gente analisar bem, o dia D foi difícil. Para pôr o pé na Normandia, nas praias, foi difícil. Morreu gente. Pra caramba, né? Pra caramba, né? Porque ele chegava, metralhava, coitado dos soldados americanos e canadenses. Foi um morticínio lá. A gente ainda não falou sobre o lado dos americanos terem se envolvido também com Churchill. Também. Tem outro lado aí. Não, veja bem. Agora, suponhando, vamos fazer uma hipótese. Aliás, existe até um filme na internet que diz que mostra se Hitler tivesse ganho a guerra, né? Eu não vi isso daí, você viu? Não, eu não conheço isso. Aliás, pela nossa teoria dos universos múltiplos, né? Existem os defensores da ideia dos universos múltiplos. Multiuniversos. O multiverso, ele diz assim, não, existe um universo onde o Hitler ganha a guerra, onde uma multiplicidade... Que seriam os universos das possibilidades. As possibilidades quânticas, né, etc. Bom, veja bem, então se o Hitler dissesse assim, eu estou satisfeito com o que eu conquistei,
o dia D não teria sucesso, porque a força dele estaria toda nas praias ali os coitados, o dia D seria um fracasso, no meu ponto de vista, porque o poder bélico do Hitler é uma coisa fora do normal. Inclusive eu vi um documentário, ele fazia os aviões escondidos, né? Eles pegavam grandes galpões, assim, que pensaram que era depósito de alguma coisa de tranqueira lá. Exatamente. E lá faziam os aviões, as bombas, todos lá. E tinha um lance, tem uma coisa, que naquela época ele estava conseguindo, até eu vi alguns filmes isso, por alto, nem sei muito se é verdade, que ele começou, acho que não sei se era balões, o que era, estava levando, era bombas que chegavam até na Inglaterra e começou a cair. Parece que é como se ele não, quase pro final da guerra, se eles soubessem que isso estava funcionando, ele ia continuar. Porque os japoneses fizeram isso, né? Balões incendiários. Né? Que se eles soubessem... Saíam do Japão e caía nas florestas. E tinha isso também na Inglaterra, um buchicho nisso. Que talvez, que se ele também soubesse disso, tivesse ficado, que nem o Walter falou, se ele tivesse ficado ali, e se ele soubesse que estava funcionando, imagine o que eu queria fazer. Ele ia mandar bomba de dirigir para tudo quanto era lado, falar, acaba com tudo. Mas você vê, o Hitler invadiu a União Soviética, se deu mal. Invadiu a África, se deu mal. Então, quer dizer, teoricamente, com todo aquele poderio, se ele ficasse na Europa, com certeza seria muito difícil os aliados vencerem. Então, mas até na verdade muito difícil. Não que eu esteja defendendo, não estou defendendo. Agora, existia o aspecto oculto, no sentido correto, de que ele deveria fazer essa expansão, porque a história do mundo tinha que ser reformulada. Lembra que ele também, você chegou a saber que ele também ele estava planejando fazer um satélite? Ele tinha uma série de... Para poder... Um satélite exatamente para essa nova raça que está chegando, ele poder fazer um acesso global, né? Você vê que depois na divisão da Alemanha, nós vamos falar já, os russos pegaram uma parte e os americanos pegaram outra parte da tecnologia dos foguetes, né? Então a tecnologia espacial, tanto da União Soviética como dos Estados Unidos, a gente conhece o Werner von Braun, um deles, né? Mas, sim. Sempre cabeças pensantes daquela tecnologia foram levados, né? Presos e outros mais que estavam trabalhando lá para ele acabaram fazendo trabalho duplo, né? Acabaram sendo duplo, exatamente. Ganharam duplamente, né? Então, evidentemente, é claro que quando o Hitler invade a Operação Barbarossa para invadir a União Soviética, é claro que isso aí foi por lei. Ele tinha que fazer isso. O primeiro Reich. Terceiro Reich. Esse já faz parte do terceiro Reich. O terceiro Reich começa com Hitler, né? Pelo menos na ideia dele. Na ideia dele, né? Então esse embate final resultou na derrota da Alemanha, mas gerou um novo perfil do mundo, dividindo o planeta em leste e oeste, com o surgimento da Guerra Fria, né? Evidentemente nós sabemos que a União Soviética entrou, podemos conversar depois sobre isso, de maneira bárbara, né? A Alemanha ficou dividida em 4 partes, entre os ingleses, franceses, e russos, e evidentemente Berlim ficou encravado dentro do território da União Soviética, né? Berlim, dentro do território, mas dividido também em partes, né? Berlim Ocidental, Oriental, né? Sim, tá. Mas ficou encravado dentro do território soviético na época. É isso. Então é interessante esse desenrolar da história, que parece até fora de sentido, né? Não tem lógica essa coisa, né? Ele desrespeitar, não seguir a orientação dos comandantes. E os comandantes estavam dizendo, nós vamos perder essa guerra. E ele disse, não, vamos em frente. É claro que aí o Hitler não estava agindo por si, ele tinha que fazer o trabalho de lei. Inconscientemente, mas ele fez, né? E originou uma série de possibilidades da história do mundo, né? Evidentemente com a Guerra Fria, que durou quase de 60, anos 80, 70, 80, a Guerra Fria foi muito intensa, né? Até 1989. Né? Bom, então nós vimos que com o término da Segunda Guerra, evidentemente, as potências se colocam em suas posições e surge aí a grande questão da Guerra Fria, né? Isso foi em 40? Depois de 45 começa nos Estados Unidos há uma grande perseguição da década depois de 40, 50, perseguição dos comunistas e houve uma grande expansão. O comunismo faz um grande trabalho de expansão pelo mundo inteiro, né? Então aquela guerra fria entre essas coisas. Depois a gente tem a gente vai depois descobrir com você aí para onde foi esse monte de nazista que escapou de lá. Exatamente, né? Isso aí nós vamos conversar. Então,
Então, na verdade, existia esse trio caótico, né? Hitler, Stalin, Mussolini. E o Mussolini, na verdade, não era eu vi uma história sobre isso no programa aí, que o Hitler se baseou muito no Mussolini. Fez muita cópia de trejeitos, de intenções. Dizem que a saudação nazista ele copiou do Mussolini. Ele matar o braço, assim, né? Então, mas ele sempre mantinha o Mussolini em estado de inferioridade, né? Não, mas no começo ele era um grande... Tem até uma história. O mestre dele seria ele. Numa das vezes que o Mussolini veio conversar com o Hitler, naquele escritório dele, né? Até o Chaplin, né? O grande ditador, aparece no escritório, né? E pega o globo terrestre, faz aquele negócio, é o escritório do Hitler, né? Então o Hitler determinou, olha, quando o Mussolini chegar aqui, você põe ele sentado numa cadeira mais baixa. Para ele olhar para cima. Quando ele tiver que olhar para mim, ele vai olhar para cima. Para ele saber quem manda. Ele é tudo jogo de cena, entende? Então você me põe numa cadeira alta e o Mussolini embaixo. Porque ele vai ter que olhar para cima, para Deus. Eu mando. Então você vê como o jogo de cena é uma coisa muito forte, né? Pois é. Então aí, o Mussolini realmente dependia dele, né? Tanto que o Mussolini foi preso depois, foi colocado numa prisão e os alemães foram lá e resgataram o Mussolini, né? E levaram. Houve toda essa história. O Mussolini também tinha tanta expressão, tanto quanto tinha o Stalin e Hitler, não? Ele tem menos expressão nesse sentido de ser o ditador, de ser... Ele tinha toda aquela expressão expressão e força, que eu quero dizer. Assim, força. Ele foi o cara, ele pode ser também, foi um grande mal para toda a Itália, foi um grande mal para toda a Europa. Claro, foi terrível. Porque ele era um grande ditador também, tão ruim quanto os outros. Mas ele não tinha aquela vontade intrínseca de eliminação em massa como tinha os outros dois. Veja bem, justamente a Primeira Guerra Mundial. Qual foi o perfil da Primeira Guerra Mundial? Foi econômica. A segunda foi nacionalista. Tá. Essa é a grande diferença. A Primeira Guerra Mundial foi por motivos econômicos. Não era para acontecer. Depois da Primeira Guerra Mundial é uma coisa absurda. O início a gente não consegue entender como que a guerra começou. Mas aqui estava o estupim, por motivos econômicos. E a Segunda Guerra Mundial foi por motivos nacionalistas, né? O Japão queria se expandir, a Alemanha, a Itália, etc., por movimento nacional. E a União Soviética também, sempre de movimento expansionista, né? Movimento nacionalista. Então, evidentemente, a Guerra Fria, né? Trio caótico. E o interessante é que, tanto num como no outro, uma experiência da humanidade, pelo lado negativo, é de que a tomada pelo poder não é mais recomendada pelo choque armado, e sim pela hegemonia cultural. Não pelo choque armado. Isso aí foi uma experiência que os governos autocráticos sentiram, né? Que não adianta. Tanto que o Hitler tentou conquistar a Alemanha pelo lado armado. Depois não. Ele se aproximou do Hindenburgo, né? Foi nomeado chanceler em 1983. Depois o Hindenburgo morreu e se tornou o maioral, o Führer. Aliás, não existia só um Führer, existia ele, o Führer principal, e abaixo dele eram os outros Führer, os líderes. Führer quer dizer líder, né? Ele é o supremo líder da Alemanha. Então, na verdade, Você vai contar depois aí sobre o lado do bunker, das histórias Exato, tem toda uma série de interessantes, né? Por que ele construiu, né? Por que ele se escondia lá? Na verdade, a gente vê assim, todo esse panorama de choque, de guerra, a gente trocando miúdos, guerra, é o choque entre forças lunares e forças solares. Só para o pessoal entender o que significa. Então, a gente dá nomes, e as pessoas começam a cair para lá, cair para cá, tem simpatias para um lado, simpatias para o outro, né? Mas, na verdade, em resumo, é luta entre forças lunares e forças solares. Que são as do bem e as do mal, entre aspas, vamos dizer assim. As polaridades. Eu vou dizer assim, as anti-evolutivas e as evolutivas. A gente está tocando sobre... Agora... Pois não. Não, só porque você falou sobre o eixo caótico, mas a gente tem outro lado também, né, dessa história toda, que é o lado dos mocinhos, entre aspas, nessa história toda aí. Tem. Que são... Os adeptos. Então, mas quem são eles? Os adeptos estão espalhados pelo... Não, na Segunda Guerra. Quem que é o outro lado dessa moeda? Não, existe, por exemplo, Roosevelt. Roosevelt foi um sujeito... Né? Que é o americano. O americano. Aí a gente tem o Churchill, que é o inglês. Tem muitas críticas a respeito deles, o Churchill. Sim.
tem uma série de seres que tiveram uma importância muito grande nesse processo. Esse jogo da Solares lunares. Mas então, dentro do trio caótico que você está falando aí, as forças que a gente pode chamar de positivas que estavam combatendo esse outro lado, a gente pode colocar então nas etapas sendo o Churchill. O Churchill ele estava tão mal na fita, né? Depois que ele entrou na Segunda Guerra, porque ele melhorou. É muito difícil você num panorama desse. Nomear mocinho bandido? É difícil. É difícil? É difícil. Não, é difícil. Porque, olha, você sabe que o domínio inglês não era domínio de mocinho, né? O domínio a Inglaterra fez barbaridades, né? Também tem isso. Na Índia, na China, uma coisa que até Deus duvida. Você vê, do Gandhi. Barbaridade. Sim, Gandhi pra caramba lá, né? Na Austrália também, né? Genocídio dos nativos, né? Eles podem ver o genocídio dos nativos. Então a coisa foi feia também. Claro, eles barbarizaram um bocado. Eles sequestravam as crianças e traziam para as feiras educarem. Crianças nativas, porque eles queriam. Também você vê que a história se repete. A história se repete sempre, né? E a gente não percebe isso. E as pessoas às vezes vão tomando partido. Por isso que a pessoa, quando estuda a filosofia transcendental, ela deve se colocar no sentido de analisar os fatos de maneira correta, né? Sem tomar partido, né? Bem, mal, bandido, mocinho, mas entendendo o espectador, o funcionamento das coisas. O espectador, isso que você falou entre aspas, só para não perder um tempo de merda, mas perguntaram assim uma vez, quem que você acha que vê mais e melhor? Uma lente de câmera ou o nosso olhar? O nosso olhar. Não. A lente? A lente, porque a lente não faz objeção absolutamente nenhuma. Ela simplesmente capta. Então ela faz a coluna do meio, ela capta tudo que é informação e ela está só registrando, que essa é a função dela. O julgamento que faz optar pelo aquilo que você quer ver. Por esse sentido, sim. E o que você falou está dentro do contexto. Por esse sentido, sim, é verdade. Você tem razão. Então, veja bem, é muito difícil a gente chegar num ponto e se colocar de um lado ou do outro, porque sempre tem esse jogo. Mas uma coisa é certa, por trás disso está a lei. A lei universal está sempre por trás. E sempre tem um objetivo, algo importante para acontecer. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito do sofrimento do ser humano, né? Sim, porque não foi pouco. Isso tudo é sofrimento. Pouco, a Segunda Guerra matou 50 milhões. Não, foi mais. 50 milhões de combatentes. De forma direta. De forma direta. Indireta, aí não tem como que você vai calcular isso, 50 milhões. Né? Mas a humanidade está sempre sofrendo esse morticínio. Né? Na China mataram-se 60 milhões, na União Soviética 20 milhões, na Segunda Guerra 50 milhões, e isso vai embora. Né? A gente pode dizer isso é uma coisa impressionante. Mas isso também, por lei, é necessário, porque faz parte do karma. Você ia falar, Fred? Não, eu ia te perguntar, nunca se teve tantas cabeças e tantos seres poderosos concentrados na história como dessa vez? Esse período da história foi muito particular, do século XVIII para cá, ao que parece. Concentração de seres dessa magnitude. De seres tanto lunares e solares. Então, aí entra Saint-Germain, né? Você vê, no século XVIII, XIX, foi um desenvolvimento extraordinário, né? Na música, nas artes, coisa. Nunca se viram tantos compositores reunidos, Beethoven, Wagner, nunca. Pois é. E hoje não tem isso, né? Não tem. Hoje não tem. Hoje tem o funk. Hoje tem o funk. Pronto, tem o funk. Hoje não tem, né? Na parte de baixo. Tá mas isso, evidentemente, isso dentro da nossa escola, isso não foi por acaso. Foi Saint-Germain que vai jogando isso aí, precisa fazer esse trabalho para expandir a consciência humana, etc. Então, na verdade, veja bem, agora uma pergunta. A gente pode fazer uma pergunta. Por que a guerra aconteceu? É uma pergunta. Uma pergunta. Eu acho que tem a ver com aquele karma dos judeus. Muitos vão dizer, porque isso, problemas econômicos, etc. Tem a ver com o karma dos judeus? Eu tenho uma resposta. Não sei se todos concordam comigo. Qual é a sua? É o karma. Então, aí tem a ver com os judeus? De todos. Se não existisse karma, não existiria guerra. O sofrimento vem do karma. Então, na verdade, a guerra é uma cobrança kármica. Sim. E tem mais. Todo mundo chama o Hitler de um sujeito, o maior assassino da humanidade, e provocou muito sofrimento para a humanidade. Ele provocou sofrimento para a Alemanha. A Alemanha ficou destruída completamente depois Ele dele, foi cobrador kármico da Alemanha. A Alemanha não sobrou nada. Não ficou mesmo. Nada. Acabaram de reconstruir a Alemanha nos anos 60, no começo dos anos 70, né? Acabaram de reconstruir lá. Veja bem, existem críticas de ambos os lados, né? A Alemanha, Berlim foi arrasada. Você vê filme? Não só lá, não tem um prédio em pé.
tudo arrasado. As pessoas perambulando pela rua, sem comida. Você vê um sujeito cortando a perna de um cavalo para comer. Tem um facão, um cavalo morto, ele cortando um pedaço do cavalo. Era terrível, era terrível. Uma coisa terrível. Então, isso dos filmes mostra, né? Não tem o que deixar de ver isso. Precisa ver. A pessoa diz assim, eu não gosto de ver isso, mas tem que ver. Tem que ver. Porque você aprende com isso. Né? Aprende com o que está registrado. Isso é muito não importante. repita mais isso, quer dizer, não repita mais onde está a isso. tua consciência para que você dê. Mas também nós tivemos, você vê, do lado o Hitler, ele bombardeou barbaramente a Inglaterra, né? Sim, ele bombardeou. Não só com bombardeiros, mas também com AV-2, né? E foi um ato de destruição, morreu muita gente, uma coisa bárbara, né? E ele bombardeava durante o dia, mas a força antiaérea... A Inglaterra não queria entrar muito nesse jogo, né, dessa guerra, né? Não queria, nem os Estados Unidos queriam. Né? Existiam manifestações nas ruas dos Estados Unidos contra a guerra. Né? Uhum. Aliás, e também estava muito bom de grana, né? Não estava muito grana. O que decidiu mesmo a entrada definitiva foi Pearl Harbor. Né? Ah, tá. Aí o Congresso, realmente, a parte emocional foi mais alta, aí não teve jeito. Vamos que vamos, né? E mesmo assim, quando a Inglaterra os Estados Unidos entrou na guerra, eles não estavam preparados para a guerra. Eles tiveram que ser preparados pela Inglaterra, pelos ingleses, que tinham uma habilidade, né, militar muito grande. Muito grande, né? Os franceses também não tinham. Eles saíram do regime antigo e cometeram erros muito grandes. O Charles de Gaulle, né? O erro deles na guerra, eles usavam uniformes vermelhos. Eram fácil de identificar, né? O uniforme vermelho numa guerra era algo fácil, né? Você tem que usar o camuflado, né? O que todo mundo... Por que usa o uniforme verde? Porque vai pro mato, né? Verde não é por acaso. E se vai lutar nas rochas, você vai de marrom, né? De marrom. E falando nisso, até uma coisa que eu sempre achei interessante, que às vezes eu via os filmes, mesmo de pequeno eu via lá. Eu me perguntava, aqueles filmes franceses, ingleses e tal, pra que ia aquele bendito daquele cara com um tamborzinho na frente, mas tocando, mesmo? É verdade, ele ia tocando o tamborzinho, ele falava que dava ritmo pro cara marchar. Meu Deus do céu. Meu amigo, isso é idiota. Aquele cara ia morrer. Porque pra que você vai o tamborzinho? E aí você tem aquela coisa da guerra, naquela época, que era assim, você não mata os comandantes. Você pode matar os outros. Os comandantes, não. O comandante era o pego, você era comandante do outro exército, eu pegava você tinha uma certa regalia. Ora, estrategicamente, você tinha que mandar matar quem? Mata os comandantes, que a turma fica sem saber como se direciona. O Patriota, lá do Mel Gibson na época, ele usa um termo exatamente isso. Então os caras, como você vai contra isso? Peraí. E o povo realmente não percebe isso. Que na hora você é massa de manobra. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui com o professor Walter Teixeira Andrade, que trouxe hoje um conhecimento muito bacana aí sobre essa ideia da contemporaneidade, né? E a gente também trouxe aqui o nosso amigo Orlando Freitas e eu, Fred João, aqui Tocando o Culto para vocês com vários conceitos, vários temas. E foi um papo muito gostoso, né, Walter? Você gostou? Foi excelente. Você curtiu, excelente. Gostou? Eu gostei, foi excelente. E como é que as pessoas conseguem te achar? Você quer deixar algum contato para as pessoas procurarem você para palestrar, de repente? Palestrar, eu estou à disposição. Eu faço palestras, não só em entidade, em clubes também, né? Eu já fiz várias palestras no Clube Pinheiros e outros lugares, é só me chamar. Então, como é que é o seu contato para as pessoas? Aliás, se quiserem que eu faça palestra na Igreja Católica e no Luterano, eu posso fazer. Eu adapto, né? Adapto o conceito, a linguagem. Adapto a linguagem, ou no Centro Espírita também, né? Eu adapto a linguagem dentro do contexto, né? Porque a linguagem é universal, né? A linguagem é universal, né? Por isso que eu acho pro jovem, eu digo assim, a pessoa tem que falar uma linguagem adaptada a cada nicho, né? Para dar o seu resultado. E dar o recado na linguagem específica, né? Exatamente. Isso é uma técnica que os avataras usam. Falam de acordo com a tônica do ciclo ou do momento. Né? Isso não faz sentido. Né? Não faz sentido. Mas você quer deixar algum contato, ou telefone, ou e-mail, alguma coisa? Não, o telefone eu posso dar um e-mail, né? wtandrade@yahoo.com.br. Tá, eu vou colocar aqui embaixo no GC para vocês acompanharem. Ou então pode pôr, se aqueles que quiserem assistir as minhas palestras no YouTube, tem o canal lá que eu ponho,
Pode pôr Walter Teixeira de Andrade e vai aparecer lá. É só pôr no YouTube, Walter Teixeira de Andrade, tudo junto vai aparecer o... Legal, tá bom. Tem 19 palestras lá já no... Legal, no YouTube. Vários assuntos. Né? Mas aí, como está sempre colocando no Coisa Nova, então daqui a pouco vai ter 20, 21, né? Está sempre colocando. Inclusive o Fred John lá. Você vai colocar também lá no... Vou. O Fred John enriquecendo e fazendo propaganda do seu trabalho, né? Legal, vai ser bacana, muito bom. E agora vamos deixar o Orlando também fazer suas considerações finais, para o pessoal que quer procurar você para fazer as suas palestras, dar os seus cursos. Tá, nos meus cursos ainda vai ter mais coisas ainda para esse ano que vai, algumas palestras, algumas coisas, e uns cursos de tarot também que eu já fiz no espaço, eu vou continuar. Então, para quem quiser contratar o Orlando para fazer desenvolver esses workshops ou até mesmo os cursos, ele está fazendo um tarô avançado, né, Orlando? Você fala sobre muitas coisas, tarô mitológico, tarô maior, menor, um monte de coisa. Isso, parte iniciática, e também uma parte muito também de PNL, que eu sou master em PNL, então tem muita informação aí, muito trabalho também, que dá para fazer com o pessoal. Também. Então, é bacana porque eu já conheço o trabalho do Orlando, a gente pode pôr a cena aí embaixo que vale a pena. Bom, amigos, então eu sou o Fred João, quem quiser procurar nosso trabalho... Só um recado, né? Que eu já falei para que eu estou terminando de escrever o livro, né? Sim. Estou terminando o 14º capítulo, serão 15 capítulos. Inclusive, essa matéria que foi discutida aqui, nessas gravações, vai fazer parte. O último capítulo é Nova Civilização. Então, ótimo. Olha, tá então, aberto para... Em primeira mão. Para fazer a síntese. Depois eu vou... em primeira mão. Eu só espero que o livro seja de utilidade para muita gente. Não, vai ser sim, com certeza. E a gente vai esperar que vocês também comentem sobre isso nas redes sociais, no próprio YouTube, né? Porque a gente vai deixar esse espaço aí. E quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho é só entrar no site da serenatecia.com.br, onde vocês encontram o nosso trabalho musical aí que a gente faz no corporativo, social, muita coisa bonita. Inclusive, o nosso amigo Orlando já participou de algumas histórias com a gente aí também, já dividiu várias emoções. Vou ficando por aqui então com vocês também no programa Tocando o Culto, trazendo um novo tema assim que possível, ok? Valeu, gente!